Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Patrícia Belotti, eu sou nutricionista e eu acredito numa nutrição com muito mais empatia e com menos dieta. E é isso que eu tenho tentado trazer para vocês, principalmente para quem é nutricionista e profissional de nutrição e quer entender como fazer uma nutrição um pouco diferente, que é a nutrição não prescritiva ou a nutrição com não dieta. E hoje eu resolvi trazer para vocês uma ferramenta que para mim, pessoalmente, é a ferramenta mais importante que pode ser utilizada dentro da abordagem não prescritiva, que é o diário alimentar. Eu resolvi gravar um vídeo falando sobre ele, contar umas coisas sobre a importância dele e como ele pode ser usado no consultório para ter não somente um diagnóstico daquilo que o paciente precisa, mas principalmente para ele ser usado como forma de tratamento, como forma de princípio para a partir daí surgirem as mudanças que o paciente precisar. Bom, na graduação a gente aprende sobre diário alimentar, a gente aprende sobre recordatório 24 horas, a gente aprende sobre diário no sentido assim, faça 3 dias de diário colocando o horário que você comeu e o quanto você comeu, pega 2 dias de semana e um dia de final de semana para a gente entender a diferença, enfim, a gente até vê um pouco de diário alimentar dentro da graduação. Mas qual que é a diferença desse diário alimentar que é utilizado na nutrição de uma forma mais tradicional? Ele é um diário que vai trazer 3 características, né? Então, quando você coloca ali naquele diário que horas que você comeu, qual foi a refeição, ele vai trazer pra gente o quando aquele paciente comeu. Aí, quando ele coloca os detalhes, qual foi o alimento que ele ingeriu, enfim, a gente fica sabendo o que ele comeu. E quando ele coloca a quantidade, a gente fica sabendo quanto ele comeu. Então, a gente vai ter essas 3 informações, se der para esse paciente um diário do modelo mais tradicional. A gente vai ter o quando, o que e o quanto ele comeu. Quando a gente está buscando uma abordagem de, por exemplo, contagem de calorias ou de contagem de carboidratos, essas informações realmente são suficientes para a gente, porque você colocando ali um dia da alimentação dele, você consegue fazer um cálculo e você consegue determinar, bom, esse paciente consumiu tantas calorias, dessas calorias ele consumiu uma porcentagem X de carboidrato, uma porcentagem Y de proteína e uma porcentagem Z de lipídios. Você consegue fazer 1 milhão de cálculos a partir desses dados que o diário vai trazer. E se for um recordatório, você vai ter um dia da vida desse paciente. Ou seja, se foi um dia totalmente fora do normal dele, se foi um dia que não tem nada a ver com como é a rotina dele, essas informações que você vai ter também vão ser totalmente fora do que é o normal e do que é a rotina dele. Tá? Então, mesmo que você faça 3 dias, você não consegue em 3 dias pegar, por exemplo, um padrão de alimentação, você não consegue em 3 dias pegar como que é a rotina, quais são os alimentos que se repetem mais, quais são os alimentos que se repetem menos. Então, quando você fala nesse modelo de diário um pouco mais tradicional, ele é um modelo mais restrito, né? Ele te traz informações mais restritas. Você faz uma conta de carboidrato, faz uma conta de macronutrientes e pode até ter uma pincelada do que essa pessoa come. Mas, na verdade, isso é muito restrito. De novo, ele é restrito na quantidade de informações que ele te dá, porque ele só vai te dar o quando, o que e o quanto ele comeu. E ele é restrito pelo fato de que você vai ter assim um microscópio de como é ou como foi a alimentação do paciente naquele período. Então, a proposta de quem trabalha com uma nutrição um pouco mais comportamental ou um pouco mais não prescritiva é abordar mais coisas dentro do diário alimentar e por mais tempo, tá? Não existe uma fórmula do que você coloca no diário alimentar para o paciente. Vai depender muito de qual é a demanda que esse paciente traz e exatamente o que você quer trabalhar com esse paciente. Mas existem algumas coisas que são legais de colocar e é sobre elas que eu vou falar. Bom,
A primeira coisa do que eu acho super importante, principalmente para a gente trabalhar gatilhos, para a gente trabalhar motivos para a pessoa comer, porque a gente sabe que nem sempre a pessoa vai comer por estar com fome, ela pode comer por várias outras questões, é você perguntar onde é que a pessoa comeu. Então, quando ela vai preencher lá o diário dela, ela vai colocar, bom, café da manhã, eu comi às 7h30 da manhã, eu comi um pão francês com manteiga e leite e café, uma colher de sopa de manteiga, uma xícara de leite com café, e ela vai colocar onde ela comeu. Então, comi na minha casa, na mesa da sala de jantar. Ah, mas não é dar muito detalhe, é pedir demais para o paciente, mas é super relevante essa informação. A gente vai entender se a pessoa faz a maior parte das refeições dela em casa ou num restaurante. Se é num restaurante por quilo do lado da casa dela, ou é um restaurante que ela pede um delivery, um restaurante de fast food. Por exemplo, se ela comeu um hambúrguer, esse hambúrguer ele foi um hambúrguer de uma lanchonete ou ele foi um hambúrguer que ela fez em casa? Se ela come em casa, ela come sentada no sofá com o prato na mão e assistindo televisão, ou ela come na mesa com a família. Enfim, o lugar é importante. E tão importante quanto colocar o lugar, também é legal colocar com quem ela fez essas refeições. Então, essa mesma pessoa colocou que ela fez o café da manhã dela em casa, sentada na mesa de jantar com o marido. Ou ela pode falar, uma outra pessoa no diário, que almoçou arroz, feijão, bife, batata frita no restaurante ao lado do escritório com os colegas. Ou, de repente, à noite, eu comi um miojo sentada no sofá sozinha. Vocês entendem que é muito diferente do que simplesmente colocar, comi um prato de miojo, comi 3 colheres de arroz, um bife do tamanho da palma da mão e um punhado de batata frita, ou comi pão, manteiga e café com leite, só do que você complementar com informações que podem ser relevantes para, de repente, entender quais são os padrões e hábitos daquela pessoa. Então, quanto mais rico a gente deixa o diário, mais fácil é de a gente entender a realidade dessa pessoa e é da gente conseguir formas de talvez mudar esses hábitos ou mudar essas realidades e entender, peraí, por onde que eu vou começar, né? Porque a gente não consegue também chegar para a pessoa com um bolo, como eu sempre comento nos vídeos, e falar para ela assim, olha, você tem 90 coisas para mudar, mude e volte daqui a um mês, porque realmente ela não vai conseguir fazer isso, tá? Então essa é uma coisa legal. Então, por exemplo, com isso que eu falei, a gente já vai ter nesse diário quais informações. Então, a gente continua tendo o quando ela comeu, a gente continua tendo o que ela comeu, a gente continua tendo o quanto ela comeu e agora a gente incluiu o onde ela comeu e incluiu com quem ela comeu, certo? Isso já dá uma margem para um monte de perguntas, uma margem para um monte de reflexões sobre a realidade daquele paciente. Uma outra coisa que a gente pode inserir é como você estava se sentindo. Eu coloco de uma forma assim, sentimentos e pensamentos. O que isso quer dizer? Qualquer observação que a pessoa possa ter sobre aquele momento. Às vezes ela pode nem ter e não colocar. Mas como dar um exemplo de sentimentos e pensamentos? Bom, a pessoa colocou lá que às 3 horas da tarde ela comeu 3 brigadeiros. Ela estava numa festa de aniversário com toda a família e com os sobrinhos, por exemplo, tá? Aí nos pensamentos e sentimentos ela coloca, olha, eu cheguei lá pensando que eu não ia comer absolutamente nada de doces, não aguentei, fui comer brigadeiro, achei que eu ia conseguir comer só um, mas não consegui, comi 3 brigadeiros e estou me sentindo extremamente culpada. Uma realidade. Uma outra realidade, a pessoa coloca lá, comi 3 brigadeiros numa festa onde eu estava com toda a minha família e os meus sobrinhos. Aí, nos pensamentos e sentimentos, ela diz, foi um dia muito especial, eu estava muito feliz, o brigadeiro estava delicioso e eu me permiti esse momento de celebração com a minha família. Concordam que é totalmente diferente?
Então, quando a gente não tem essa informação de qual foi o contexto, o que a pessoa estava pensando, o que a pessoa estava sentindo, é ainda mais difícil de você avaliar se aquilo entrou como uma coisa positiva ou se aquilo entrou como uma coisa de culpa, uma coisa pesada, uma coisa que fez com que a pessoa se sentisse mal. E com certeza, quando a gente trabalha com comportamento alimentar, isso é quase tão importante quanto o que a pessoa comeu. Quando você tem uma informação mais tradicional e você vai na consulta olhar, você vai ver lá, olha, então quer dizer que no sábado você comeu 3 brigadeiros nessa festa. Vamos combinar uma coisa? Faz uma marmita antes de ir para qualquer festa, porque assim você não come brigadeiro. Porque você só pode jacar uma vez na semana. Então, se você comeu brigadeiro, você não pode comer a pizza, tá? É a abordagem que foca somente naquilo que a pessoa come, na quantidade de calorias, é a abordagem de dieta, mentalidade de dieta. Quando você trabalha com uma nutrição não prescritiva, uma nutrição mais ligada ao comportamento, a forma como você comeu esses brigadeiros é o que vai dizer se isso está sendo legal na rotina da pessoa, na vida da pessoa, ou se isso está sendo um peso, se está entrando como um estresse. Então, por isso que os diários são muito diferentes, porque a gente quer ter essas outras informações também para trabalhar com a pessoa e entender de onde vem essa culpa. Por que você se sentiu tão mal de comer 3 brigadeiros? 3 brigadeiros realmente vão te engordar? São esses 3 brigadeiros que estão fazendo diferença na sua vida? E um último item é, você estava com fome quando você comeu esses brigadeiros? Como que estava a sua fome? O que você estava sentindo no seu corpo? Você estava com vontade de comer mesmo esses brigadeiros? Como que você se sentiu depois? Você se sentiu satisfeita com eles? Então esse é mais um item que eu acho super importante ter no diário, que é a questão de uma escala de fome e saciedade. Vamos falar dela? Antes de qualquer coisa, gente, os diários, eles podem ser de diversas formas, calma que eu já vou falar sobre isso daqui a pouco, mas já adiantando, eu preparei para vocês um presente, eu preparei um modelo de um diário com algumas dessas características que eu tô falando aqui para vocês, e esse diário você consegue adquirir aqui, é só você baixar, pronto para imprimir e entregar para os seus pacientes no consultório. Então, não esqueçam depois de pegar, eu vou ainda falar outros tipos de diário que tem, é óbvio que esse aqui não é o único, não é o mais especial, mas o bom é que você não vai ter o trabalho de fazer nada, a não ser imprimir e entregar para o seu paciente para ele preencher, tá? Então, só lembrando disso por enquanto, mas eu ainda vou chegar nas outras formas de diário. Deixa eu falar primeiro um pouquinho da escala de fome e saciedade. O que é isso? O que é a escala de fome e saciedade? Quando a gente começa a prestar um pouco mais de atenção no nosso corpo, uma das coisas mais legais disso é que a gente começa a entender como que o nosso corpo sente a fome e sente a saciedade. Para algumas pessoas isso é um pouco natural. Se eu perguntar para você, como que você sabe que você tá com fome? Aí você começa a pensar, bom, deixa eu ver. Eu fico com muita dor de cabeça, eu fico com náusea, parece que eu vou desmaiar. Isso é um sinal de que você já está com muita fome. Antes disso, já existem outros sinais que você consegue sentir no corpo. E muitas vezes a gente se desconectou tanto de prestar atenção nisso, até pela mentalidade mesmo de dieta da nossa cultura, que acaba falando pra gente exatamente quanto e quando a gente tem que comer. A gente se desconecta de tal forma com as nossas sensações corporais que a gente já não consegue entender quando que realmente a gente está com fome. Para ajudar nisso, existem escalas de fome e saciedade. Existem várias escalas, mas principalmente duas. Uma escala única de fome e saciedade. Então, você tem uma única escala de 1 a 10, sendo que o 1 seria o máximo de fome que você pode sentir e o 10 o máximo de cheia que você pode sentir, ou cheio. Então você coloca numa mesma escala fome e saciedade ou uma escala dupla, que aí você dá uma fome de 1 a 10, então 1 eu tô com nada de fome, 10 eu tô com muita fome, e uma outra escala para saciedade, quando 1 eu não tô nada saciado e 10 eu tô super cheio.
tá? Eu acho mais fácil você utilizar uma escala única, porque assim você só tem que pensar e preencher de uma única forma essa escala. E por que a escala ajuda? Ah, mas você não falou que a mentalidade de não dieta, a gente não fica pensando em número. Sim, é verdade, mas a escala ela ajuda exatamente porque a gente começa a prestar mais atenção nos nossos sinais. Quando a gente tem um guia para ajudar, a gente pensa um pouco mais nos nossos sinais e eventualmente isso vai ficar mais intuitivo e eventualmente a gente vai se conectar um pouco mais com aquilo que a gente sente corporalmente. Mas para começar, para sair desse ponto desconectado que a gente tá, para entrar numa forma mais conectada e entender mais os nossos sinais, é legal a gente ter um guia. E essa escala é um super guia, tá? No diário que eu deixei aqui para vocês, eu coloquei o exemplo de escala com o que significa cada número. Para que eu fiz isso? Quando você entrega para o seu paciente, às vezes simplesmente fala para ele, olha, preenche de 1 a 10 o quanto que você tá com fome, 1 é o estômago bem vazio e 10 é o estômago totalmente cheio. De 1 a 10 existem várias etapas que de repente o seu paciente ainda não está preparado para reconhecer. Então, tendo esse guia sempre ajuda a pensar. Então, como que começa isso? Cada vez que a gente for sentar para comer, e isso seria o ideal, né? Pode ser que nem sempre isso vá acontecer, mas o ideal, cada vez que a gente for comer alguma coisa, dá uma respirada funda e entre em contato com o seu corpo. Como que faz isso? Começa a prestar atenção no corpo mesmo. Como que tá seu estômago? Como que tá seu digestivo? Como que tá sua boca? Você tá salivando? Não tá salivando? Como que tá o gosto da sua boca? Como que tá com a cabeça? Tá com alguma dor de cabeça? Tá sentindo um pouco de tontura? Tá sentindo náusea? Enfim, dá uma conectada com o seu corpo para começar a entender como que você percebe a fome nele. Aí você vai perceber assim, nossa, realmente eu estou com fome, estou com bastante fome. Não tô morrendo de fome ainda, não tenho nenhum mal-estar, mas estou com bastante fome. E dessa forma você preenche ali no seu diário como que está a sua fome antes de você comer, tá? E depois que você terminar de comer, você também vai fazer o mesmo processo, dá uma respirada e começa a prestar atenção. Deixa eu prestar atenção no meu estômago. Ele tá cheio? Ele tá mais ou menos cheio? Eu tô me sentindo saciado ou passou um pouco do ponto? Eu conseguiria agora comer mais alguma coisa? Não conseguiria, eu ainda tô com fome, eu quero comer mais. Presta atenção, pode ser que no começo isso demore um pouco mais, mas eventualmente isso vai ficar muito mais intuitivo, isso vai vir com muito mais facilidade e aí você dá uma nota para como tá a sua saciedade. Eu vou falar com vocês quais são essas notas e o que elas representam, tá bom? Então, quando você fala na 1, é quando você tá assim realmente morrendo de fome, tipo, vou desmaiar de fome. Eu sou uma pessoa que eu me sinto assim, quando eu tô com muita fome, eu tenho a sensação de desmaio, eu tenho muita náusea mesmo, que eu preciso comer alguma coisa. Então, essa que a gente chamaria da nota 1. A nota 2 é quando a pessoa assim, estou com muita fome, não é que vou desmaiar, mas estou com muita fome e preciso comer. A nota 3 já é assim, tô com fome. Bem que eu queria que essa comida chegasse. Sabe quando você chega na mesa do restaurante, que você tá assim, nossa, tô pronto já para essa comida chegar. Essa seria uma nota 3. A nota 4 é assim, olha, eu poderia comer agora. Não é assim uma super fome, mas você já tá com aquela fominha. A nota 4 é uma nota legal de se comer, porque você não deixa chegar num ponto em que você tá com tanta fome que você perde um pouco o critério e você tem aquela... Nossa, preciso comer com mais rapidez, porque você tá com tanta fome que é isso que você consegue fazer naquela hora. Então, a nota 4 é uma nota legal para você pensar, vou sentar agora para comer. Bom, a nota 5 é aquele não estou cheio e não estou com fome. É aquele bem-estar sensacional que a gente almeja, né? A nota 6, tô satisfeito, tô leve, até poderia comer um pouquinho mais... Mas enfim, tô bem, tô satisfeito, tô me sentindo leve. Que é uma nota legal, entre 6 e 7 é a nota legal da gente parar de comer.
porque a gente se sente satisfeito, se sente saciado, porém a gente não passa do ponto, tá? A 7 é quando você tá confortável, então comi, tô saciado, tô com o estômago confortável, mas eu já tô começando a sentir um certo incômodo, então você sente que a comida tá lá. Bom, comi, tô sentindo minha comida no estômago. Essa é a nota 7. A nota 8 é quando a gente fica muito cheio. Nossa, comi mais do que eu devia. Então, tô cheio, senti a comida, deu aquela pesadinha, é a nota 8. A nota 9 é, nossa, comi muito, não entra mais nada, chega. É aquela que a gente sabe que passou um pouquinho do limite do que a gente deveria comer, mas ainda não tá na nota 10, que é tipo coma alimentar, pós-ceia de Natal, sabe? Aquele jeito que fica que a gente simplesmente não consegue nem pensar, porque acho que todo o sangue do nosso corpo tá ali concentrado em fazer a digestão desse bando de comida. É claro que eu falando assim, vocês não vão guardar, é uma forma de eu dar uma introdução para vocês do que são essas notas. No diário alimentar que eu disponibilizei aqui para vocês, tem essa escala escritinha como é, para vocês passarem para os pacientes de vocês, e também posso enviar de alguma outra forma para vocês essa escala. Mas é legal para ter esse guia. E assim, não é nem só para falar, bom, então eu preciso comer quando eu tiver com a nota 4 e preciso parar quando eu tiver com a nota 6. Não é isso, não é para ficar uma coisa automática. É também um diagnóstico. Quando você preenche no diário alimentar esse diagnóstico, junto com o seu paciente, ou quando o paciente preenche, lógico, né, junto com você, ele vai, vocês vão poder chegar numa conclusão do tipo assim, bom, o que tá acontecendo que você tá sempre numa nota muito alta de saciedade quando você termina essa refeição? Vamos tentar entender? Será que você está comendo muito rápido? Será que você está comendo além do que você realmente precisa? Isso está te fazendo bem? Você está se sentindo bem com isso? Será que tem alguma coisa que a gente possa alterar aqui que possa fazer com que você se sinta melhor ao final das refeições? Entende como isso é muito legal, como um diagnóstico e até mesmo como uma intervenção? Então, por isso que eu acho importante ter no diário alimentar essa questão da fome e da saciedade, porque você consegue trabalhar muitas coisas com o seu paciente dessa forma. Também com a fome, não é só com a saciedade, né? Então, quando você percebe o paciente, vamos supor, tomou um café da manhã às 6 horas da manhã, comeu um café preto tomou um café preto e comeu uma banana. Aí ele vai almoçar 1h da tarde e a fome dele tá assim, 2. Ele tá morrendo de fome, ele precisa comer naquele momento. E aí ele vai comer muito além daquilo que ele precisaria comer, ou muito além daquilo que ele gostaria de comer. De repente é uma questão da gente trabalhar. Porque será que a gente consegue incluir mais coisas nesse café da manhã? Você se sentiu saciado no café da manhã? Ah, me senti super saciado. Então, tá vendo aqui, ó, no meu café da manhã eu dei uma nota alta para minha saciedade. Bom, então vamos de repente pensar se a gente inclui alguma coisa entre o café da manhã e o almoço para você não passar tanto tempo sem comer e não chegar no almoço com esse nível de fome? Entenderam? Então dá para fazer intervenções muito legais com esses dados. É muito importante, porque assim você consegue muito mais do que contar a caloria. De repente você conta as calorias do paciente ali naquele dia e já deu as calorias que ele precisa, então não preciso alterar nada, certo? Mas de repente, como que essas calorias estão distribuídas? E é por isso que é legal ter esse feedback, porque para algumas pessoas, por exemplo, tomar um café da manhã e depois comer a 1h da tarde é super sossegado. É isso que o corpo delas precisa, é isso que o corpo delas pede. E se você introduzir um lanche no meio da manhã, esse lanche vai virar mais porque a pessoa realmente não estava com fome. Isso não tem essa necessidade. E para algumas pessoas, de repente, existe essa necessidade porque a pessoa chega na próxima refeição morrendo de fome. Isso é totalmente subjetivo. Então, por isso que é legal ter essas subjetividades dentro do diário alimentar. E a pessoa, enquanto ela preenche isso, ela vai começar a entrar em contato com esses sinais dentro do corpo dela. E isso é tão importante, porque lembra, eu sempre falo, o que a gente quer do nosso paciente? Como a gente sabe que esse paciente atingiu o resultado que a gente deseja? Perdão. A gente quer que esse paciente
tem autonomia sobre o corpo dele, que esse paciente tem autonomia sobre a saúde dele. Então, legal, no começo, olha aí, olha essa escala, dá uma olhadinha e pensa, eventualmente ele vai se conectar muito mais com o corpo dele, ele vai estar sabendo muito mais sobre os sinais de fome e saciedade dele, ele nem vai precisar mais da escala e ele vai conseguir ter essas sensações muito mais claras, mais intuitivas e mais tranquilas. E aí o se alimentar dele vai vir de uma forma muito mais de acordo realmente com aquilo que ele precisa, tá? Então eu separei aqui alguns exemplos para a gente falar sobre a importância desse diário e como preencher essas outras coisas pode fazer diferença em como a gente vai conduzir essa consulta e como a gente vai conduzir o tratamento daquele paciente, tá? Então, o primeiro exemplo que eu trouxe é de uma paciente que veio com uma demanda de emagrecimento. Essa paciente comentou que tinha uma dificuldade muito grande de emagrecer e que ela comia muita porcaria. Ela chamava de porcaria, principalmente fast food na hora do almoço. Quase todos os dias o almoço dela era fast food. Bom, ela foi para casa com o diário alimentar para preencher, trouxe o diário alimentar preenchido e aí veio assim, chegava no café da manhã, ela tomava em casa, tava tudo ok, no almoço era fast food, então era uma rede de fast food que vendia hambúrguer, no outro dia uma rede de fast food que vendia frango, enfim, e assim vai, esfirra. E depois no jantar, ela comia até que um jantar interessante, ela comia comida, comia arroz, feijão, comia carne, enfim, até que o jantar dela não era tão problemático. Mas o almoço era um almoço extremamente focado em fast food, muita gordura. E aí, vamos supor que a gente esteja trabalhando aí no método tradicional, né? Ela vai chegar com esse diário e vai ter lá, tomei esse café da manhã, aí no almoço eu comi um cheeseburger, uma batata frita grande, Coca-Cola. Aí à tarde vem, comi uma esfirra de lanche, um pão de queijo de lanche. E à noite vem, comi arroz, feijão, carne. No método tradicional, o que a gente vai pensar? Bom, o que tá errado aqui? Esse almoço vai ter que mudar. Então é o seguinte, vamos alterar esse almoço? O que você vai fazer? Você vai levar... onde que você come? Ah, eu como no trabalho. Tá bom, então você vai levar a marmita para o trabalho. Todo dia à noite você prepara a sua marmita e você leva para o trabalho para você comer aquela marmita. Ou então falar assim, olha, nem chega a perguntar, né? Assim, esse almoço precisa mudar, você precisa comer comida. Então eu vou colocar aqui o que você precisa comer. Você precisa comer legumes, arroz e filé de frango. Tô chutando um exemplo. Sem ao menos questionar assim, o que tá acontecendo? Por que será que no almoço isso tá rolando, né? Vamos tentar entender? Quando ela traz um diário mais completo, nesse diário eu observo o seguinte. Todo dia no almoço ela come esse fast food. Onde que ela come? Na mesa dela do trabalho. Ela não sai para comer, ela não come numa mesa. Ela come nem no restaurante, ela come na mesa dela do trabalho, trabalhando. E com quem ela come? Sozinha. Ela sempre come sozinha. A partir daí, a gente consegue entrar numa conversa com essa paciente. Me conta mais sobre esse almoço. Me fala mais um pouco dele, como funciona? Aí a paciente vai falar, pode falar, né? Olha, eu almoço na mesa porque no meu trabalho não tem cozinha, não tem micro-ondas e aí eu também tenho muito trabalho, então eu acabo sempre pegando um delivery, pedindo um delivery ou pegando e levando para comer na minha mesa. Entendi. E as outras pessoas do seu trabalho? Todas elas, você trabalha com mais gente, todas elas fazem isso? Ah, não, as pessoas do meu trabalho, elas comem num restaurante por quilo que tem do lado do trabalho. Ah, então você está me dizendo que as pessoas que trabalham com você vão a esse restaurante por quilo e você acaba comendo fast food na sua mesa. E por que isso acontece? Você consegue me dizer? É muito trabalho? E a pessoa, enfim, essa conversa vai se desenrolando, não vou nem ficar fazendo o diálogo completo. Mas no caso, por exemplo, dessa paciente, a gente chegou à seguinte conclusão.
ela tinha vergonha de comer com os colegas de trabalho no restaurante por quilo. E por que ela tinha vergonha? Ela se sente gorda, ela tem muitas questões de autoestima com o próprio peso e ela não quer que os colegas de trabalho vejam ela comer, ela tem medo do julgamento dos colegas de trabalho em relação a isso. Então a questão é assim, se eu simplesmente falar pra ela, olha, você não pode comer cheeseburger todos os dias no almoço. E eu não tô falando que isso tá errado, realmente, ela não pode comer cheeseburger todos os dias do almoço, que isso não vai ser legal pra saúde dela. Mas, se eu simplesmente falar isso, qual a chance de imediatamente ela falar, olha, você tá certa então a partir de agora eu vou comer arroz e feijão. Sendo que tem toda essa história e esse background por trás. As chances são mínimas. Ela provavelmente não vai nem ter coragem de te contar, porque existe uma questão dela chegar e sentir essa barreira quando um nutricionista não tem essa abertura e esse acolhimento de conversar e de escutar. Ela provavelmente não tem nem coragem de falar que tem essa questão com os colegas de trabalho. Então, entenderam como um diário e um outro podem fazer muita diferença na hora de conduzir o tratamento? Legal. Vou dar um outro exemplo. O paciente chega com o diário dizendo que no café da manhã comeu uma tapioca e também pasta de amendoim, um café preto sem açúcar nem adoçante. Na hora do almoço ele comeu alface, tomate, beterraba, legumes cozidos e um filé de frango. Na hora do lanche ele levou para o trabalho uma maçã. E à noite em casa comeu 3 pratos de macarrão, um pão francês, uma bola de sorvete com cobertura, depois ainda beliscou o resto da comida dos filhos, enfim, aquela concentração de calorias no jantar, sendo que no resto do dia existe uma alimentação que em teoria seria considerada mais saudável, né? E aí, num diário tradicional, você vai receber isso e falar assim, olha, seu café da manhã tá super jóia, seu almoço também, então vamos alterar seu jantar? Vamos falar assim, olha, a partir de agora, no jantar, você vai comer também uma carne e também uma salada e vai fazer uma berinjela e com grão de bico e de sobremesa você vai comer uma manga. Tá? E não coma o resto dos seus filhos, de jeito nenhum, porque o que tem no prato deles é deles, se eles não quiserem, não tem que você comer, ok? Vindo essa demanda de alimentação, quando você olha um diário desses, como nutricionista, você sabe que realmente o jantar está sendo um problema. Mas, de repente, a hora que você pega um diário alimentar que tem uma questão de fome e saciedade ali, você pode perceber, por exemplo, que ela já terminou o café da manhã com fome. Aí ela já começou o almoço morrendo de fome e terminou o almoço ainda com fome. À tarde a maçã entrou, inclusive aumentou, ela começou a maçã com uma certa saciedade e terminou essa maçã com fome. Então, quando ela chega no jantar, gente, isso não é uma questão de assim, eu não aguentei, isso é falta de força de vontade, não é, ela tá com fome, o corpo dela tá com fome, ele precisa comer. Então, a forma de lidar com isso, sabendo que isso é puramente uma questão biológica de fome do corpo, vai ser outra. Eu não posso simplesmente falar para ela assim, olha, mantenha as refeições desse jeito, só muda o seu jantar. Ela não vai conseguir, o corpo dela não vai deixar. Então, tá vendo como é legal você colocar essa questão de fome e saciedade também no diário? Eu quis trazer esses 2 exemplos, na verdade, para mostrar que não é assim, você consegue muito mais dados que podem fazer com que você tenha uma intervenção muito mais eficaz com o seu paciente quando você insere outras informações de comportamento e até essas informações biológicas do próprio corpo. Você consegue fazer de uma forma muito eficaz, né? Entrando em contato com outras coisas que também fazem parte do comer, muito além do o que comer e quando. Né? Isso é um pedaço assim da nossa alimentação, que a gente come, quando a gente come e o quanto a gente come. Tem todo um mundo além que, se a gente não começar a abordar com os nossos pacientes e de uma forma extremamente acolhedora e receptiva e empática, os pacientes vão continuar não conseguindo fazer o nosso tratamento e vão continuar não tendo o sucesso que a gente quer que eles tenham em uma vida mais saudável, certo? Bom, para encerrar,
Existem algumas formas de vocês passarem diários para os pacientes. Eu eventualmente vou explicar um pouco melhor e mais detalhadamente sobre cada uma delas, mas agora para dar uma pincelada, eu diria que existem 3 formas que são mais utilizadas para fazer esse diário alimentar. A primeira forma é o papel, o bom e velho papel. Então a pessoa vai anotar, você pode falar para o paciente anotar num caderno dele, se ele preferir. Então você passa o que é para ele anotar, se é uma pessoa que curte, né, caderno, que curte ainda fazer as coisas com papel e caneta, de repente é um método legal. Então você fala, olha, numa coluna você vai colocar isso, olha, qual foi o horário, na outra coluna quanto e o que você comeu, na outra coluna você vai dar uma nota de fome e saciedade, na outra coluna você vai falar quais foram os seus pensamentos e sensações e assim por diante, o que você quiser trabalhar com aquele paciente. Então tem a questão do papel. Uma outra forma do papel é você já entregar esse papel pronto para o paciente só preencher. E esse é o presentinho que eu tenho para vocês aqui, um modelo que você só imprime e entrega para o seu paciente e ele te devolve. Então vamos supor que esse paciente vai voltar depois de uma semana para o seu consultório, né? Você entrega esse diário, imprime em 7 papéis, entrega para ele. Ou enfim, vai voltar daqui a 15 dias, ou você tira uma cópia, como você achar mais fácil, mas você já entrega o modelo para o paciente. Talvez tornar mais fácil para ele seja uma forma de fazer com que ele consiga preencher melhor. Uma outra forma também é você fazer isso pelo computador. Então hoje existem plataformas que você pode colocar ali o seu diário, por exemplo, o Google Docs. Quando o paciente vai fazer uma alteração, ele coloca lá o que ele comeu, ele preenche aquele diário, e isso você já consegue acessar pelo seu computador. Para mim, qual que é a desvantagem desse, né? A pessoa tem que estar num computador. E hoje as pessoas estão um pouco mais... Não é todo mundo que passa o dia inteiro na frente do computador, né? E mesmo o nutricionista. Então... eu acho que isso também é uma questão de entender se essa é uma forma viável para o seu paciente, tá? E a terceira forma, que também tem seus pontos positivos e negativos, é o aplicativo de celular. Existem milhões de aplicativos de celular, mas a grande maioria deles é muito voltada para aquela forma tradicional que eu já comentei, que é contagem de calorias e só você colocar o que você come. Existem aplicativos que já até preenchem a quantidade de calorias que você comeu. E esse não é o nosso foco aqui. Para usar o diário de uma forma um pouco mais comportamental, não são muitos os aplicativos e hoje só existem aplicativos em inglês. Então, se vocês acham que o seu paciente tem eles são intuitivos, não é difícil de você utilizar, mas se o inglês não vai assustar o seu paciente, também é uma forma interessante, porque hoje em dia tá todo mundo com um celular e esses aplicativos possibilitam que você tire uma foto. Então, depois eu conto para vocês quais são especificamente os aplicativos que são legais de usar. Se alguém quiser me mandar mensagem, eu passo para vocês quais são os meus preferidos. Mas realmente eles só existem em inglês. Por enquanto não existe nenhum em português. Então existem essas 3 formas de você passar. Qual é melhor? A que o seu paciente fizer, tá? Porque preencher diário não é divertido, preencher diário não é super tranquilo, mas é uma questão de você conseguir motivar essa pessoa, fazendo com que ela entenda que isso vai ser super importante para esse processo dela de tratamento e de mudança de hábitos. E não só para o seu diagnóstico, mas também para que você saiba onde intervir. E eventualmente, mesmo que ela não esteja mais fazendo o tratamento com você, esse diário vai dar tantos insights para essa pessoa, tantos. Então assim, quais são os alimentos que sempre se repetem? Quais são os gatilhos que me levam a comer coisas que eu não gostaria de comer? Que horas do dia é uma hora mais problemática, que é legal eu prestar atenção para ver se eu tô com muita fome, ou para entender por que aquela hora do dia é a hora que tá me vindo uma fome maior. São muitos os insights, muitos. Então, quando a gente motiva o paciente a entender o quanto essa é uma ferramenta super legal, preencher não fica tão maçante, né?
E eu falo sempre para os meus pacientes, toma cuidado, porque às vezes tem muita gente que fala essa frase, né? Essa frase não é minha, mas o perfeito é inimigo do feito. Então, assim, o quanto o paciente trouxer preenchido diário já vai ser muito legal. Não pense assim, nossa, ontem eu esqueci de preencher, ou anteontem eu esqueci de preencher, quer saber, eu não vou preencher mais, tá? Preencham o quanto for possível, pode falar isso para o seu paciente, porque toda informação que trouxer é importante e relevante. Mas quanto mais informações trouxer, mais dados a gente vai ter para começar a trabalhar tudo aquilo que a gente precisa trabalhar da melhor forma possível, tá bom? Bom, tem 1 milhão de outras coisas para a gente falar do diário alimentar, eu volto com esse assunto mais uma vez, em mais vídeos, mas enquanto isso, baixem o modelinho de diário que eu deixei aqui para vocês e eu espero vocês numa próxima, tá bom? Um beijo!